Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa quarta-feira, o nosso dia de tratamento espiritual, né? A gente vai estar, então, fazendo uma pequena explanação sobre o tema família, que a gente tem já feito nas últimas 2 semanas, não é? Então, hoje é a nossa terceira semana, a nossa terceira aula sobre família, né? O primeiro bloco de explicações sobre família. Nós temos 2, né? Então, essa vai ser a última aula das 3 aulas sobre família, tá? Então, a gente vai estar fazendo uma pequena explanação enquanto vocês estiverem estudando essa aula. Nós vamos estar fazendo a vibração magnética em favor de todos que estão em tratamento, tá? Então, vocês se concentrem, prestem atenção, coloquem a água na mesa, que ela também vai ser fluidificada, e a gente vai estar fazendo a vibração para todos que estiverem reunidos, né? Que enviaram também os seus nomes para fazer o tratamento espiritual, tá certo? Então, vamos para a nossa aula. A gente vai fazer naquele mesmo jeito que a gente tem feito. Vou estar passando os slides e depois a gente faz uma breve explicação sobre o que está escrito ali no slide, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então? E assim, amigo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa noite de tratamento. Almas doentes que somos, necessitados do remédio do Teu Evangelho, pedimos que nos auxilie na compreensão dos Teus ensinamentos. Que possamos fazer o propósito, Senhor, de nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas, ajudando assim o nosso planeta a se tornar melhor. Perdoa as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, mas nos dê, Senhor, o Seu imenso amparo, Seu imenso amor, porque Tu sabes que existe o amor em nós, mas que nós ainda não conseguimos praticá-lo. Por isso, nos auxilia, Senhor, para que possamos aprender os Seus ensinamentos e cuida de nós com o Seu coração amoroso, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então hoje na nossa aula família, nós vamos para o nosso primeiro slide, né? Que ele fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a justiça das aflições. Porque é claro, né, que nós temos aflições e elas começam primeiramente na nossa família, né? Qual família que não tem aflição? Então vamos lá para o primeiro slide. Justiça das aflições. As vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, muitas vezes nós perguntamos por que nós temos tantas aflições, né? Principalmente em família. E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que toda aflição, ela tem uma causa. Toda dificuldade que nós enfrentamos, que muitas vezes nós nos questionamos hoje, é o efeito de uma causa lá atrás, lá no passado. Algo que nós fizemos, né, que nós plantamos, por assim dizer, e que estamos colhendo hoje. A partir do momento, né, que nós realmente assimilamos a lição de que nós somos seres que vivemos outras vidas e iremos para outras tantas, nós estamos colocados em grupos familiares, em grupos de comunidades, cidades e planetárias, para nos reajustarmos perante a lei divina, em que nós magoamos os nossos irmãos e não aprendemos ainda a fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Então, quando a doutrina espírita ela já foi revelada para o mundo, o Criador já achou que nós estávamos preparados para entender isso, porque até então, antes, né, da codificação da doutrina espírita, nós vivíamos uma vida muito mais materializada do que vivemos hoje, né? Não podemos dizer que somos espiritualizados porque ainda não somos. Mas a gente nem se preocupava se
a gente era espírito, se não era, se tinha espírito, se não tinha, se a vida continuava ou não. E a gente vivia as aflições, as tristezas, as dificuldades, muitas vezes revoltados. Ou então aceitando de forma irracional, né? Ah, é castigo de Deus, porque Deus quis assim, né? Ou então a gente se revoltava e fazia coisa pior ainda. E a gente ia agravando o nosso futuro. Então, existe uma causa que somente a doutrina espírita é capaz de explicar o porquê das aflições, por que eu passo por situações que me desagradam e por que eu tenho que ser resignado diante delas e não ficar revoltado e piorando aquilo que já está difícil, né? Então, vamos lá para o segundo slide. Causas atuais e anteriores das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Também está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. E aí ele fala aqui de causas atuais e anteriores das aflições. Vocês já repararam que nós muitas vezes, atualmente nessa vida, nós causamos aflições? Nós mesmos somos as causas de aflições, maiores ou menores? Quantas vezes nós tivemos oportunidades de minimizar determinadas situações que por causa do nosso egoísmo, né, da nossa arrogância, nós complicamos as situações. Se a gente parar para imaginar, e vamos fazer uma regressão dessa própria vida, né, imaginar atitudes que nós tivemos no passado, dessa mesma encarnação que nós estamos falando, quantas vezes nós tomamos atitudes erradas em que nós criamos inimizades, que nós magoamos pessoas, que nós criamos situações constrangedoras para nós, de acordo com a nossa personalidade rebelde, com o nosso ponto de vista, que ninguém pode contrariar, que a gente quer impor, né? Com a nossa prepotência, com a nossa falta de humildade. Muitas vezes nós trazemos aflições para essa vida mesmo, de acordo com as nossas atitudes, né? Eu posso perder o emprego porque eu não soube ser mais humilde, briguei com meu patrão, briguei com um colega. Eu posso criar desavenças familiares porque eu quis impor meu ponto de vista, porque eu não soube aceitar alguma regra, alguma norma que tem na minha casa, porque briguei com meu irmão. Eu magoei pessoas, né? Porque eu não soube ficar quieta, deixando passar alguma situação, paguei na mesma moeda. Eu fiquei doente muitas vezes porque eu mesmo acabei agredindo o meu organismo com algum vício, né? Então, muitas vezes, nós somos os responsáveis pelas nossas aflições atuais e muitas vezes nós nos perguntamos daquelas que a gente não fez nada nessa vida, né? Que a gente não compreende por que tanto sofrimento, por que muitas vezes a gente é humilhado, a gente não se dá bem no emprego, não se dá bem com a família. E hoje, como a gente está especificamente estudando durante essas semanas relacionado ao tema família, nós nos perguntamos muito por que eu tenho tanta aflição em família? Por que eu tenho filho rebelde? Né? Por que eu tenho relacionamentos que não dão certo, que se tornam inimizades? Ora, é uma questão da gente raciocinar. Se nós temos ímpetos negativos ainda nessa vida, que temos aflições que nós mesmos poderíamos ter deixado passar, se a gente tivesse sido mais ponderado nas situações, se a gente tivesse sido mais tolerante, mais fraterno. Porque se a gente for pensar, alguns anos atrás, que nós tomamos algumas decisões erradas, que hoje a gente amadureceu e talvez não tivesse tomado essa decisão. Quantas vezes a gente se questiona, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria brigado com fulano, nem com ciclano. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria perdido o meu emprego, né? Porque eu não soube ser humilde, porque eu não soube receber uma bronca do patrão. Se eu pudesse voltar atrás, né? Eu teria mais saúde, eu já não faria mais as coisas que eu fiz, abusei do meu corpo. Então, imagine no passado essas aflições que nós temos com familiares difíceis, né?
dentro da família, com filhos rebeldes, com companheiros que nos maltratam, né? Com parentes difíceis de viver, com situações que muitas vezes de convivência se tornam gravíssimas, porque nós também tivemos a nossa colaboração lá no passado. E de novo a gente volta naquela questão de vidas passadas, em que nós colocamos em primeiro lugar o nosso ponto de vista, a nossa arrogância, a nossa conveniência, e nos magoamos, e magoamos outras pessoas, e ficaram aqueles relacionamentos mal resolvidos. Pegamos com sentimentos de ódio, né? Ficamos com sentimento de ressentimento, de mágoa, que nós ainda, né, habitantes do planeta Terra, não conseguimos exercitar a fraternidade, o perdão, a encarar os nossos irmãos que nos magoam, que fazem as coisas erradas no nosso ponto de vista, como seres ainda mais infantis que não conhecem a verdade, que não sabem o que fazem. Então, a doutrina espírita é a única capaz de nos esclarecer que as aflições têm uma causa, né? Que o que a gente está passando é o efeito de uma causa que, na grande maioria das vezes, nós fomos os culpados. Que nós colocamos acima da situação, acima das pessoas, os nossos interesses. E geralmente esses espíritos que vêm com dificuldade de relacionamento na família são aqueles nossos inimigos do passado que nós prejudicamos. Hoje, muitas vezes, nós podemos até nos fazer de vítimas, porque a gente não lembra das experiências do passado, e a gente se faz de vítima. Ai, coitadinho de mim, meu filho é tão rebelde. Ai, meu marido me maltrata. Né? Ai, eu não tenho sorte, a família, isso, aquilo. Né? São várias as aflições que a gente tem na família. Mas nós já aprendemos, e nessas últimas semanas a gente vem falando sobre isso, né? Com relação à lei da reencarnação, que é a possibilidade de nós minimizarmos as situações mal resolvidas do passado. Deus sempre vai dar oportunidade para que a gente aprenda a se amar, para que a gente, né, aprenda a se perdoar e que tenhamos um comportamento fraterno no futuro. E esse futuro pode ser hoje mesmo, começar no presente, né? A partir do momento que nós estamos aprendendo os ensinamentos do Cristo, que estamos aprendendo de forma racional a nossa evolução, a nossa jornada espiritual, vai ficando mais fácil a gente compreender as aflições que acontecem na nossa família. Então, ele continuando aqui no slide número 3, a chave da reencarnação. O princípio da reencarnação é a chave que nos abre a compreensão para todos os problemas humanos. Sem ele, tudo é mistério e confusão em nossos destinos, e a justiça de Deus nos parece absurda. Está lá no livro Na Era do Espírito. E continuando aqui, no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte: através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. Então, isso aqui complementa aquilo que a gente estava falando do slide anterior, relacionada ao nosso questionamento das aflições. A chave dessas dificuldades que a gente passa na família está a reencarnação. Né? É só através dela que a gente consegue compreender os nossos problemas humanos, que os problemas humanos eles são sempre de relacionamento, são problemas emocionais. Os problemas financeiros, todos os problemas que a gente tem material, ele reflete no nosso emocional. Nós sofremos e temos aflições por causa de todas as situações da nossa vida que nos entristecem, que não saiam do jeito que nós queremos, não é? Nós fazemos planos, né, que as coisas aconteçam na nossa vida de forma sempre maravilhosa, de forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, e elas não acontecem do jeito que a gente quer. Elas vão acontecer do jeito, né, a colheita vai ser igual foi o plantio. Ela vai acontecer hoje do jeito que a gente quis no passado. Não é essa que é a questão. A vida não vai ser maravilhosa hoje se nós não plantamos coisas boas no passado. Ela não vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse hoje, sendo que lá no passado nós não quisemos que fosse de tal ou qual maneira. Que nós deixamos nos influenciar novamente pelo nosso egoísmo, pelos nossos pontos de vista, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, né? Então,
Aí a gente vem com o esquecimento, mas o que não se esquece é a personalidade, ela continua sempre a mesma. E muitas vezes nós achamos que tudo é um mistério. Eu não entendo por que esse meu filho me dá tanto problema. Eu dei tanta boa educação e ele se transviou. Eu não entendo por que fulano não gosta de mim, por que me enganou, por que me traiu. E aí, se a gente não tem a resposta na lei da reencarnação, vai ser tudo mistério e confusão, né? Aí nós achamos que tudo que acontece conosco é absurdo, que Deus nem justiça não tem, que Ele não é bom. Mas nós temos que parar para pensar que os responsáveis por todas as dificuldades que nós temos no planeta Terra, e mais individualmente, na nossa família, na nossa comunidade, fomos nós que fizemos isso acontecer. Fomos nós lá no passado que escrevemos a nossa história atual, no presente. Por isso que a gente diz qual é o futuro que eu quero ter. Vai depender da história que você está escrevendo no presente. Porque a do passado, você já sabe que história que você escreveu, que é relacionada ao que está acontecendo, a essas situações de aflições desagradáveis na nossa vida, que nós não procuramos, mas que elas vêm. Como tem muita gente por aí que diz assim, ai meu Deus do céu, desgraça cai de paraquedas, né, na cabeça da gente, não precisa nem sair atrás, não precisa mesmo. Porque toda aquela sua má atitude do passado, ela vai te encontrar vibratoriamente para que você faça o resgate e resolva situações na vida futura, né? Aí, continuando aqui no slide número 4, Emmanuel, nas leis da vida, diz assim, as contrariedades e os desgostos domésticos. O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação. Reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios das existências passadas. Então, o relacionamento do casal não é aquele sonho de príncipe, princesa e príncipe encantado que nós costumamos fazer, porque não existe o príncipe encantado e nem a alma gêmea. O que existe num planeta de expiações e provas é a algema, não é a alma gêmea. Nós estamos algemados uns aos outros, né? Pelos nossos erros do passado, pelas nossas atitudes que nos algemam aos seres que ficaram magoados, nos algemam às situações que nós precisamos resolver. Então, muitas vezes a gente fica iludido, né? Achando que o casamento, que a união de dois seres vai ser só para a cama, né? Para fazer sexo, só para passear, para comer, para isso, para aquilo, né? Só para namorar. E a gente sabe que quando a gente se une com o outro ser e passa a morar entre quatro paredes, acaba o encanto rapidinho, depois de um tempo, né? Porque os seres se reúnem e traçam o seu destino e as suas novas experiências na Terra antes de reencarnar. E nós nos iludimos muitas vezes, né? Muitas vezes mais com as sensações da matéria, dos prazeres carnais, por assim dizer. E quando nós somos obrigados a conviver entre quatro paredes, dentro do mesmo lar, que é quando realmente nós vamos nos conhecer, porque em época de namoro, você não conhece realmente, né, o seu companheiro, em época de noivado. Porque a gente só se arruma, fica bonitinho, cheirosinho para encontrar, só coloca o lado bom. Mas entre quatro paredes é que nós vamos colocar para fora quem realmente nós somos. E qual é o relacionamento que a gente teve com aquele ser no passado que vai aflorar e que muitas vezes aí sim nós vamos reconhecer as dificuldades que nós temos de relacionamento com esse ser. Vamos começar a enxergar os defeitos, né? Como que ele age e reage diante das situações da vida, porque depois que a gente casa começa, né, a aparecer todas as dificuldades que são comuns a um planeta ainda atrasado. É a conta de luz que vai chegar, não é? A conta de água, a conta do mercado que tem que fazer, porque até então, em época de namoro, a gente não pensava nisso, né? Aí começam a vir as situações complicadas, é o aluguel que tem que pagar. Aí acaba com qualquer entusiasmo para a cama, né? Porque a gente tem que entender que quando nós unimos com outro ser, a responsabilidade, ela começa daí muito mais séria.
São dois seres que se unem para passarem juntos pelas dificuldades. Os momentos, muitas vezes, de carinho, né? Eles acabam diminuindo diante das responsabilidades. Embora eles devam existir, né, nos momentos necessários, mas muitas vezes nós esquecemos até disso. Nós costumamos a ficar irritados com tudo que acontece no dia a dia, com os problemas que virão, e muitas vezes os problemas que vão acontecendo nós costumamos descontar no companheiro. Nós ficamos irritados, não conseguimos superar as dificuldades, ficamos irritados até com a necessidade que nós temos de raciocinar, porque as dificuldades elas vêm para fazer com que os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa inteligência fiquem mais afloradas, porque a gente evolua. Os problemas vêm para nós buscarmos soluções. E soluções com tranquilidade, com resignação, com paciência, dentro das leis divinas, da lei de fraternidade que começa dentro de casa. Né? Os companheiros também se unem para poder dar a oportunidade de um novo espírito reencarnar, para vir fazer parte da família, nessa jornada imensa que nós temos pelo universo para o nosso progresso espiritual. E muitas vezes nós já começamos, né, a desandar, por assim dizer, os nossos relacionamentos, os nossos projetos que nós fizemos antes de reencarnar, quando a gente já se une com o companheiro e vem morar numa casa, né, em que nós vamos ser defrontados um com o outro com a nossa verdadeira personalidade. E aí quem está dentro do aprendizado da doutrina espírita, que aprende a lei da reencarnação, ela tem que perceber que as dificuldades de personalidade, daí de convivência com aquele companheiro e com os novos membros que vierem para essa família, justamente a oportunidade de nós regularizarmos as situações mal resolvidas do passado, as mágoas, né, as tristezas que nós colocamos nesses seres, que ainda não souberam nos perdoar e que ainda não sabem se relacionar conosco. Nós sempre teremos problemas familiares, enquanto nós tivermos assuntos mal resolvidos no passado. Então, continuando aqui. Então, ele fala assim, quem são os membros da nossa família que a gente tem tanta aflição e que a gente reclama, né? Fala, nossa, a pessoa não me compreende, como eu sou vítima. E ele pergunta aqui no slide número 5. Lá está lá no Leis da Vida de Emmanuel, né? Quem é o marido faltoso? Marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Quem é a esposa desequilibrada? A esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Quem são os filhos rebeldes? O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. E os filhos problemas? Os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Então, a gente vê aqui, a gente pode ver que tudo isso que a gente reclama do marido, dos filhos, ou dos parentes, ou de qualquer outro ser, e falando especificamente no tema de hoje, que seria a nossa família, entre nossas quatro paredes, quem são o marido faltoso, ou a esposa equilibrada, ou os filhos problema? São aqueles que você prejudicou. Então, nós que estamos sofrendo o assédio maldoso dos filhos, do marido, ou o marido da esposa, aquele que não te compreende, que é problema, que briga com você, que te critica, que dá desgosto, para a gente falar de forma bem assim, a culpa é sua. Nós erramos com eles no passado. Então, nós não podemos, nós que estamos dentro do aprendizado da doutrina fraterna, da doutrina racional, da doutrina espírita, nós temos que entender a conduta. Esses espíritos ainda nos reconhecem sentimentalmente, emocionalmente, vibratoriamente como os seres que os prejudicaram. Nós, todos os filhos, os maridos, os parentes problemáticos que nos atacam, que nos agridem, que nos dão problema,
nós estivemos em vivências com eles do passado como cúmplice das situações erradas e muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós fomos os responsáveis pela queda moral deles. E aí, quando todos desencarnam, né? A evolução espiritual, o entendimento dos erros, o perdão, não é igual para todos, não acontece no mesmo tempo. Então, muitas vezes, você já vem melhorzinha. Você já vem, né, com aquela proposta de resgatar essas dívidas e vem naquela família, com os problemas, sejam eles quais forem, que você, né, fez com que atraísse para você, porque nas outras encarnações você prejudicou esses seres. Eles ainda vêm magoados. Eles ainda reconhecem vibratoriamente você, aquela pessoa que foi responsável pela mágoa, pelo sofrimento deles, que eles ainda não conseguiram superar, né? Você já está melhorzinha, mas eles ainda não. Então, aquele erro que você cometeu, você faz a proposta que toda a família, antes de reencarnar, os espíritos se reúnem no plano espiritual para retornarem com uma nova proposta reencarnatória, né? E você, que é aquela, seja o marido ou seja a mãe, às vezes até os filhos, né? Porque tem filhos que são muito melhores do que os pais, mais equilibrados que os pais. Cada caso é um caso, né? Cada família é uma história à parte, né? Então, você que diz que sofre, que no seu ponto de vista é uma pessoa boa que tem problemas, é você que tem que entender que teve o seu dedinho lá no passado e que compete a você, que já está inserida no aprendizado da doutrina espírita, no aprendizado da fraternidade, a ter paciência, a tentar orientar, a ter mais tolerância. Porque se você for pagar na mesma moeda, a sua vida vira um inferno, a família vira um inferno e muitas vezes os ódios, né, ficam mais acirrados ainda e em vez de você melhorar a situação, você complica a situação para o futuro, né? O ódio aumenta mais ainda. Então, continuando aqui, slide número 6, os problemas no lar. Pais e filhos em conflito. É imperioso ter ilumínios de paz e compreensão a fim de entendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor, para que a tua voz se faça ouvida, e abençoa-os ainda mesmo quando não te aceitem o modo de pensar ou de ser. Ama-os, quais se mostram, e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles. Então, falando aqui, né, dos problemas pais e filhos em conflito, as brigas que a gente tem em família. Então, você, que já está um pouquinho melhor, né, que frequenta a casa espírita, que está estudando os livros, é de você que tem que partir toda a compreensão. Por isso que a gente fala assim, né, para as pessoas, porque às vezes a gente fica triste assim, a pessoa fala, eu não vou no centro espírita porque meu marido não vai. Eu não vou fazer o evangelho porque meu marido não faz. Eu não faço o evangelho em casa porque eu estou sozinha, meu marido não faz, meu filho não faz. Aí a gente pergunta, mas então que exemplo você está dando para eles? Se você quer que as atitudes da sua família mudem, que os seres mudem, né? Que tudo mude na sua família, que seja para melhor, quem tem que começar a dar o exemplo é você. Quem tem que mudar é você. A mudança que a gente quer ver na nossa vida começa em nós. Porque se eles brigam, se eles não querem estudar, se eles não querem saber de serem melhores, se eles não querem saber de Deus, se eles não querem saber de nada, e você não dá o exemplo de algo que você acredita, de algo que você já está inserido, que é aquilo que você quer na vida, você não dá o exemplo, você fica aceitando a chantagem deles, você não vai porque eu não vou fazer, não quero que você faça, e você fica aceitando, você fica igual. Aí fica tudo igual na sua vida. Não muda nada, porque você não muda. Então, você precisa estudar, você precisa frequentar um local que acalme, que engrandeça a tua alma e o teu raciocínio para poder enfrentar as dificuldades. Porque você precisa entender que você foi responsável, que aquela família é a família que você merece, para poder resolver as situações que ficaram pendentes do passado, que são seres que você amou e que muitas vezes se transviaram no ódio,
Porque nós ainda não conhecemos o verdadeiro amor. O nosso amor é amor de cobrança, né? Nós cobramos as pessoas, nós queremos que elas façam aquilo que a gente acha que tem que ser. Nós não sabemos ter amor fraterno, aquele amor que liberta. Nosso amor é aquele amor que prende, que amarra, que segura, sabe? Que tem que ser do nosso jeito. Então a gente fica com esses relacionamentos e essas mágoas, vida após vida. Então, esses nossos familiares que não gostam da gente, que nos prejudicam, fomos nós que muitas vezes prejudicamos. E é assim. Então, nós, retomando na família problema, nós temos que ser o exemplo, nós temos que ter a paciência, nós temos, né, no caso que nós estamos falando da doutrina espírita, temos que ir na casa espírita, temos que levar o conhecimento, né, ter a paciência, convidá-los. Nós temos que fazer algo de diferente. Nós não podemos nos deixar envolver pelo clima de briga, e um briga daqui, outro xinga dali, e ficar pagando na mesma moeda. Nós temos que, aos pouquinhos, usando de paciência, de ternura, né, dando o exemplo, e aos pouquinhos eles vão vendo que você realmente quer melhorar a situação da família, que você está melhor com o seu estudo, né, com o seu tratamento na casa espírita, com a leitura dos livros, você vai se tornando uma pessoa melhor, mais paciente, e eles vão percebendo isso. E você vai dando o exemplo, porque é necessário que cada um se respeite ali. É necessário que você respeite a opinião deles, respeite a conduta deles, né? Porque quando a pessoa quer fazer a coisa errada, nós não temos como segurar o livre-arbítrio de cada um. Você tem que cuidar do seu, tem que dar o exemplo para os outros, mas a gente não pode interferir, porque o nosso direito de interferir no posicionamento de outra pessoa termina quando começa o livre-arbítrio dela, quando ela quer fazer alguma coisa, né? Então, é necessário que a gente tenha paciência, que a gente se transforme, que a gente se modifique para que a gente consiga transformar o ambiente da nossa família, levando mais paz, né, mais compreensão, mais tolerância e entendendo por que isso acontece, que é a lei reencarnatória que vai fazer com que a gente compreenda essas dificuldades. E continuando aqui no livro Consolador, Emmanuel diz assim: filhos rebeldes. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão do sentimento. Então, nós educamos os filhos, né? Nós damos disciplina, orientação, religião, e muitas vezes nossos filhos se transviam. Eles continuam com atitudes rebeldes, né? Nos agredindo a sociedade. E aí você se questiona: nossa, mas que tristeza, que aflição enorme para mim. Eu eduquei com tanto carinho, né? Eu dei religião, eu coloquei ele no ensinamento do Cristo, eu ensinei todos os tesouros morais, dei uma boa educação, mas aquela alma se transviou. E muitas vezes nós nos questionamos, né? Onde foi que eu errei? Você errou lá no passado, né? Por isso que aquela alma é assim hoje. Mas se nessa encarnação você fez tudo o que foi possível ao teu alcance, como pai, como mãe, né? Você realmente deu toda a educação, desde pequenino você já foi podando as más tendências, né? Nós já temos lá aquela aula da reencarnação, que nós percebemos a personalidade do espírito desde pequenino. Por isso a necessidade dos pais compreenderem a lei da reencarnação, porque aquele espírito vem para uma nova oportunidade e que você tem que ir moldando essa personalidade. Ele é moldável até os 8 anos, onde ele recebe todo, né, os valores morais. Mas nós não podemos esquecer que ele tem a tendência dele, ele tem o livre-arbítrio, e que quando ele sair para a sociedade para poder tomar as próprias decisões, ele vai ser testado. Ele recebeu os valores morais, mas tanto mais ele vai ser culpado das atitudes dele, né, traçando o próprio futuro, né, quanto ele não aplique o ensinamento. Ele tem o livre-arbítrio. E se ele tem o livre-arbítrio, ele também vai entrar dentro da lei de causa e efeito conforme for as atitudes. Então chega uma hora que você tem que entregar ele para a mão de Deus. É o que fala aqui, ó.
chega uma hora que é Deus que vai cuidar. Porque antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus em primeiro lugar. É isso que nós temos que ter consciência. Cada alma, cada espírito não pertence a você. Tudo é empréstimo. O teu filho foi emprestado para você educar aquela alma porque você tem resgate com ele. Mas antes de ser seu, ele é filho de Deus. E Deus vai tirá-lo de você a hora que ele achar conveniente. Do mesmo jeito, quando ele achou conveniente, que emprestasse aquela alma para você. Porque, mais uma vez, nós evoluímos sozinhos. Nós vivemos em grupo para termos a nossa vida de relação, exercitarmos nossos sentimentos, emoções, mas nós evoluímos sozinhos. E se você vê que o teu filho se transviou e ele vai sofrer muito, porque ele está atraindo esse sofrimento para ele, né? Se ele se viciou, foi para o vício, foi para a bandidagem, né? Foi para o que for que é um comportamento anticristão no planeta, é óbvio que ele vai pagar o preço. Ele está atraindo para ele a lei de ação e reação de causa e efeito, né? Do qual ele não vai ficar livre do mesmo jeito que você também não ficou, tendo problemas na família e problemas na sociedade e problemas característicos de um planeta de expiações e provas. Então, você não consegue fazer mais nada? Entrega na mão de Deus. Porque é através da dor, através das provas, né? Muitas vezes com a necessidade de chegar no fundo do poço, que a gente já falou isso nas outras aulas, que quando ele não tiver mais para onde ir, depois do fundo do poço, ele vai realmente começar a despertar. Despertar para a sua evolução espiritual, despertar nos questionamentos de quem é Deus, se existe Deus, de quem é Ele. Então, não fiquem desesperados, pais que têm filhos problemas. Ele não está perdido, ele só está momentaneamente equivocado com a sua conduta. Mas do mesmo jeito que para nós chegou o momento do despertar, vai chegar para ele. Lembrando que ele é filho de Deus em primeiro lugar, antes de ser o seu filho, tá? Ele é só um empréstimo que nesse momentaneamente está como filho. Mas ele pode ter sido um marido seu, um pai, né, um irmão, em que houve desavenças muito graves no passado que vocês retornaram nessa posição, muitas vezes de pai e de filho, para regularizar situações da alma e não dos corpos. O corpo ele vai deteriorar, mas os espíritos é que vão estar juntos e unidos, né, depois que passar toda essa tempestade de relacionamento equivocado. Então, no slide número 8, né, os problemas no lar, que a gente, né, vários dos problemas da sociedade que acontecem, né, a questão do divórcio, do adultério, da prostituição, do homossexualismo, dos desequilíbrios do sexo, né, dos vícios em sexo, das brigas e discussões, do aborto. Todos eles são problemas que nós enfrentamos e que nós temos que buscar as melhores soluções dentro da conduta fraterna e respeitarmos o posicionamento dos seres, né? Porque independente de qual atitude for, cada um vai depois receber conforme for o seu plantio. Então, todas essas dificuldades familiares que nós enxergamos como dificuldades, mas cada ser está num grau evolutivo diferenciado e ele compreende a vida dessa forma que é hoje, e não compete a nós acharmos, né, que nós somos os donos da verdade, compete a nós nos melhorarmos e darmos o exemplo da fraternidade daquilo que a gente está aprendendo. Porque o ser sozinho, com as experiências dele sozinho, ele vai ver onde ele está equivocado. E ele vai depois reparar o erro dele. Então, para nós que habitamos um planeta de expiações e provas, um planeta de seres atrasados, do qual nós estamos inseridos, nós também somos seres atrasados, muitas vezes com condutas, com pensamentos, com opiniões equivocadas, né? Nós não podemos ficar apontando o dedo para o outro, que ele está errado, que isso, que aquilo, porque nós não conhecemos a história, nós não lembramos do passado e muitas vezes, né, na maioria das vezes, nós mesmos fomos o responsável por esse desvio de conduta, né? Seja desde as pequenas maldades até as grandes maldades que nós temos na família. Então, todos esses desvios de conduta que nós muitas vezes percebemos nas pessoas, não se preocupe. Ele sozinho vai perceber e ele vai encontrar o caminho correto. Mesmo assim, porque nós nem sabemos o que é correto também, né? Dentro do ponto de vista de cada um, nós temos o nosso e muitas vezes nós temos
posicionamentos equivocados no nosso dia a dia, achando que estamos corretos. E só Deus sabe o que vai na nossa intimidade e o quanto que nós vamos mudar de opinião daquilo que a gente acha correto hoje, que nós mudaremos de opinião futuramente. Do mesmo jeito que no passado nós fizemos muitas coisas que achamos correto e que hoje nós sabemos que não foram. Não é por isso que muitas vezes nós trouxemos as aflições nessa mesma vida por atitudes que nós fizemos alguns anos passados e que hoje, se a gente pudesse, não faria mais. Então, continuando aqui, slide número 9, o que fazer para a paz na família? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Então, aquilo que a gente falou, nós temos que fazer todo o necessário para manter a harmonia, respeitando os nossos seres, né, familiares do jeito que eles são, tentando dar o exemplo da boa conduta, da fraternidade, né, da educação, passar para os filhos os valores morais, né, de conduta, seja na família ou na sociedade, mas tudo começa na família. A família é a base da humanidade, é na família que começam os primeiros ensinamentos de como aquele espírito, daquele ser reencarnado, vai se manifestar no mundo afora, né? Então, paciência, né? Dizia Jesus lá no Evangelho de Marcos, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Tudo que nós desejamos para a nossa vida, né, para os nossos entes amados, tudo vai acontecer. É óbvio que não pode acontecer no tempo que você quer. Mesmo porque o próprio Jesus disse, né, que todo aquele bem que nós queremos para o futuro, ela não é para essa vida. Mas ela pode ser para a nossa vida material, quando o planeta se tornar melhor, quando nós nos tornarmos melhores. Então, nós temos que querer saber qual é o futuro que a gente quer, dependendo do que a gente faz no presente. Então, nós temos que estar inseridos no Evangelho de Jesus. A família precisa fazer o Evangelho no lar, que é um outro tema também relacionado à família, né? Um outro bloco de assuntos para serem estudados, mais três aulas que a gente vai ter futuramente, sobre um outro tema família, a necessidade que se tem que ter do ensinamento do Cristo, do Evangelho no lar dentro da família. De colocar os seres da nossa família, os espíritos que retornam como filhos, em contato com Deus, em contato com o Cristo, porque eles precisam saber que eles são almas imortais, né? Com uma responsabilidade nessa nova encarnação e que terão que prestar conta da conduta, da história que nós fizemos nesse momento de reencarnados que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ter paciência, tolerância, educarmos, né, no bem, educarmos nos ensinamentos do Cristo, colocar a criança desde pequena para ser evangelizada, ter diálogo com o marido e dar o exemplo. Começar por você, que está inserida no aprendizado do ensinamento de Jesus, no aprendizado da doutrina espírita, né? Começar por você, a dar o exemplo na família, a ser mais paciente, a minimizar os problemas de uma forma mais fraterna. E no slide número 11, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, é uma fala de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus. Por quê? Toda aflição vai passar. Tudo passará, né? As alegrias que a gente tem, que são momentâneas, essas alegrias fúteis da nossa vida, vão passar. E os problemas que são acerbos, que muitas vezes a gente não vê solução, vai passar, né? E nós vamos ter essa vida futuramente calma, tranquila, fraterna e operosa no futuro. Mas nesse momento ainda não é possível, porque nós estamos vivendo num planeta atrasado. Mas cada um tem que fazer a sua parte para que isso mude. E é começando intimamente, cada um fazendo a sua parte, não é esperando que o outro faça, né? Quando Jesus, né, diz que o jugo dele é leve,
né? Meu jugo é leve e o meu fardo também é leve, porque os ensinamentos dele são que vão trazer leveza, né? E bem-estar para a nossa vida. Quando nós nos entregamos na mão dele, nós sabemos que tudo é lei de causa e efeito e que tem que ser assim. Que as pessoas compreendem a vida dessa forma nesse momento. E que não adianta a gente agredir, querer que elas mudem num passo de mágica. Quem tem que iniciar o processo de mudança somos nós, para que nós possamos ser o exemplo deles. Os seres, né, que estão ligados emocionalmente, eles se observam uns aos outros. Alguém tem que iniciar o processo de evolução. E se é você que está inserido no estudo da doutrina espírita, inserido no estudo do ensinamento do Cristo, de ser mais fraterno, de iniciar esse processo, né? De ser mais fraterno, que inclui o início dentro da família, de ter mais paciência, mais tolerância, de observar melhor o comportamento, de enxergar, né, muitas vezes as dificuldades daquele irmão de se manifestar da forma que você gostaria e você realmente compreender que você teve colaboração naquilo. Então, como a gente levou muito tempo para fazendo a coisa errada e muitas vezes deturpando a personalidade dos nossos irmãos, dos nossos entes amados em vidas passadas, não é da noite para o dia que eles vão mudar. Vai levar um outro tempo para que eles comecem a observar o seu comportamento e comecem também a se questionar do que é que eles estão fazendo, qual é a conduta que eles querem ter na vida. Então, tudo isso leva tempo. Então, nos problemas familiares, nós temos que ser mais tolerantes, mais resignados, né? Mais fraternos. Nós temos que fazer a nossa parte. E essa nossa parte também, ela se expande para o nosso mundo de relação na sociedade, na comunidade que a gente habita. Tá certo? Então, vamos entregar tudo na mão de Deus, vamos entregar tudo no ensinamento do Cristo, que todo ser, né, ele é momentaneamente mal. A maldade não existe em si. Ele só está deturpado, porque todos nós temos, né, aquela centelha divina e seremos bons, mais cedo ou mais tarde. Então, não nos preocupemos com filhos que muitas vezes se transviam, eles são filhos de Deus em primeiro lugar e um dia eles serão bons como nós queremos que sejam, né, através das experiências próprias deles. E compete a nós que façamos a nossa parte para dar o exemplo a todos que estão à nossa volta. Então, essa é a nossa lição de hoje, né? Nós encerramos a aula família e que Jesus nos abençoe. Então, que Jesus nos abençoe a todos, continuem estudando, façam o Evangelho no lar durante a semana, façam a reflexão das mensagens que a gente está colocando no canal, né? A cada dia, tirar um minutinho para que a gente possa estar refletindo sobre o ensinamento de Jesus, né? Para que a gente possa tirar algum tempinho para fazer alguma reflexão no nosso dia, né? Então, a gente está colocando as mensagens, tem algumas músicas harmônicas também, para a hora que você quiser ouvir, tem algumas músicas para meditação. Então, a gente está colocando vários materiais ali no nosso canal para que vocês possam encontrar sempre algo novo, alguma coisa que possa fazer com que a gente pare durante o dia e encontre um momento para nos harmonizarmos, para adquirirmos algum conhecimento. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento do nosso tratamento de quarta-feira, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmando o nosso coração. Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente mais essa oportunidade que nos dá de termos aprendido um pouquinho dos teus ensinamentos relacionados à nossa convivência em família. Que possamos realmente aprender a nos amarmos, a termos mais paciência, tolerância com os nossos membros familiares, com os irmãos que vêm até nós, Senhor, numa nova proposta de reconciliação, de aprendermos a amar-nos uns aos outros. Pedimos, Senhor, que fluidifique a nossa água, colocando nela o remédio necessário, a saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual, curando as nossas doenças físicas e espirituais, as chagas da nossa alma. Abençoa todas as famílias, Senhor, para que possam viver em harmonia, em amor fraternal. Cuida do nosso país, cuida do nosso planeta de expiações e provas nesse momento difícil em que ele se encontra.
Nos abençoa com teu amor na nossa jornada por toda a eternidade e nos auxilia cada dia mais a compreendermos os teus ensinamentos. Se conosco, amigo querido, nos ampara e nos protege, hoje e sempre. Que assim seja.